Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Eu, como sempre, em cada vídeo, eu já me tornei até como uma prática, eu gosto sempre de me apresentar. O meu nome é Jaime Viana, sou um irmão em Cristo, fazendo-se cumprir em mim aquilo que eu sempre gosto de frisar, que está na Epístola Universal de Judas, no seu único capítulo, especificamente no versículo 3, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu quero hoje meditar com você por alguns momentos, quero ser bem breve a respeito da palavra de Deus e especificamente sobre algo que está escrito na carta do apóstolo Paulo, a sua epístola a Éfesos, à igreja de Éfesos, quando ele diz no capítulo 5, versículo 16, que nós devemos remir o tempo, ou seja, devemos procurar resgatar o tempo que nos resta, o nosso dia a dia, a nossa vida, os nossos afazeres, darmos, na verdade, prioridade. E o apóstolo Paulo dizia o seguinte, o que está relatado em Efésios 5,16, remindo o tempo por quantos dias são maus. Amém? Na verdade, Paulo queria dizer o seguinte, que nós devemos resgatar o nosso dia a dia, dar prioridades às coisas. E aqui vem o que nós colocamos diante do conceito espiritual. O que é interessante, o que é plausível, o que é gratificante, o que é renovador, o que é restaurador diante da presença de Deus. Devemos tão somente fazer se cumprir o que diz a palavra. Dar a glória devida ao Senhor, colocá-lo como centro de nossa vida, ou na verdade sobre esta vida que nos foi emprestada, porque a vida pertence a Deus. Mas eu falando de tudo isso, eu não quero pregar sobre a questão de vida, de prioridades, eu quero pregar a questão de um Deus. O Deus criador do universo, o Deus criador de todas as coisas. O Deus em que não há sombra nem variação de dúvida. Eu quero falar, na verdade eu quero mencionar, eu quero aqui deixar como bem claro para você que existem 2 livros em toda a Bíblia em que o nome de Deus não é mencionado. Você vai entender onde eu quero chegar rapidamente. Existe o quê? Quais são esses 2 livros, Jaime? Bom, primeiro está lá o livro de Cantares, o conhecido Cantares de Salomão, que na verdade faz parte dos livros de Salomão, os livros de poesia, e aqui vem, talvez você veja alguma coisa que você não se enquadre direito, ou você vê certas passagens, parecendo até num tom meio que sensual, mas ali faz parte do pensamento e da maneira de pensar do povo oriental e da maneira de se expressar diante da sua amada. Claro que isso fica bem claro que é uma figura com relação a Cristo e a sua igreja, mas eu aqui não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o segundo livro, que também está na Bíblia, foi e faz parte do canon, né, da Septuaginta, faz parte do canon, e esse livro, em momento algum, ele se menciona o nome de Deus. Esse livro é o livro de Esther. E talvez você pense agora, ele me falou primeiro num texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 16, e agora está me falando de livros que não falam de Deus. Eu quero explicar para você em pequenas palavras o significado desses livros, desses 2 livros especificamente, no nosso dia, na nossa vida, em pleno século 21, quando hoje está se cumprindo cada vez mais o que está escrito no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, quando o anjo disse a Daniel, Daniel, você sela essas palavras desse livro porque ela não é para o seu dia, isso ainda é para muitos dias, ou seja, ela seria e é para o final dos tempos. E como é que eu posso saber o que está escrito em Daniel, entre o capítulo 4, entre o capítulo 12, versículo 4 e 6, é que dizia o seguinte, o anjo dizendo a Daniel, tu, Daniel, sela essas palavras, porque nos últimos tempos as pessoas correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Então eu vejo que esse quadro está relatado nos nossos dias. Estamos realmente, a cada vez mais, nos superando na nossa maneira de pensar, no nosso intelecto. Estamos inventando coisas cada vez mais mirabolantes, coisas que há 10, 15, 20 anos atrás não sequer concebíamos no pensamento que poderia ser possível. E hoje o ser humano, na verdade, está dando passos largos em direção, como se diz alguns aí, ao autoconhecimento. Ou seja, em outras maneiras de dizer, é como se dissesse assim, eu não preciso de Deus para nada disso, eu posso fazer tudo pela minha mente e pela minha inteligência.
Volto a dizer que eu não quero pregar aqui sobre isso. O que eu quero especificar é por que existem esses dois livros na Bíblia que não se fala o nome de Deus. Aí é que entra a questão no mundo dos dias de hoje. Que por mais que o homem brinque de querer ser Deus, por mais que o homem se autoafirme constantemente com as suas ações, com as suas atitudes, que ele não precisa de Deus para nada, eu vou dizer uma coisa para você que talvez você pense desse jeito: olha, existe um Deus, e esse Deus é o Deus do invisível, é o Deus do impossível, é o Deus que tudo vê, que tudo pode, é o Deus que abre a porta, e a porta que ele abre ninguém fecha, e quando ele fechar a porta não tem quem possa abri-la, porque ele é Senhor absoluto, aleluia. E esse Deus foi revelado através desses dois livros, de maneira invisível. Eu quero aqui agora me apegar ao que está escrito no livro de Esther, quando um povo que havia transgredido oficialmente, havia transgredido pela sua própria vontade, pelos seus interesses, pela sua maneira de conviver. E esse povo não é outro senão o povo de Israel. É como o povo no dia de hoje, como o mundo no dia de hoje, que tem virado as costas para Deus. Nós temos acreditado em tanta filosofia vã, temos acreditado em tantas coisas que o diabo tem semeado por aí, ou seja, nós temos acreditado em tantas religiões que têm massageado o ego do homem, tentando colocar o homem no centro de todas as coisas, quando o centro da vida sempre foi e sempre será o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, que um dia veio em carne para desfazer as obras do diabo, como nos diz Hebreus 2,14, Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne, para pela carne, aleluia, nos salvar da condenação eterna. Então ali no Velho Testamento, no livro de Esther, aquele povo havia sido exilado, aquele povo havia sido levado cativo para a Babilônia, mas agora a Babilônia já não existia como império, agora existia assim o império dos medos e dos persas, através de um homem chamado Assuero. E nos diz esse livro de Esther, se você quiser ver depois, que esse homem, ele se indignou com a rainha dele, e aí foi que apareceu Esther, uma judia, que não havia nascido em Israel, não havia nascido nas terras prometidas de Deus, não havia nascido em Judá, mas estava ali, e Deus ia usar aquela mulher de maneira invisível, sem sequer se deixar alguém se perceber que Deus estava ali agindo, porque o povo estava com o coração longe dele. E hoje, meu irmão, esse mundo que aí está caindo aos trancos e barrancos, ainda não foi consumido pelas trevas, porque Deus tem misericórdia da minha, da sua, da nossa vida. Deus tem misericórdia de nós, e a misericórdia dele foi revelada no capítulo 3 do Evangelho de São João, no versículo 16, e ainda está ecoando até os dias de hoje, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele deu o seu Filho. Está ouvindo, Satanás? Deus enviou o Filho dele para quebrar o seu reinado, para fazer se cumprir o capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 31, quando diz que já é julgado o príncipe desse mundo, você foi julgado, a sua condenação vai sair a qualquer momento, aleluia. E quando a sua condenação sair, antes disso, Deus vai arrebatar a sua igreja. E esse é o propósito maior do Evangelho. E nós sabemos o final da história, se você já leu o livro de Esther, vai saber que mesmo depois, quando um homem chamado Amã, que ali simbolizava o diabo, tentando destruir o povo de Deus, mesmo o povo de Deus sendo escravizado por aquela nação, por aquele reino dos medos e dos persas, mesmo assim Deus não havia esquecido do seu povo. Eu quero dizer uma coisa para você: se você deixou de acreditar em você, Deus continua acreditando em você. Se você deixou de acreditar em Deus, Deus continua acreditando em você, que Ele tem poder para mudar a sua vida, mas para isso acontecer, você tem que abrir o seu coração diante de Deus, reconhecê-lo, como nos diz o capítulo 3 de Provérbios, versículo 6, reconhece em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo, para desfazer o pecado que tem escravizado você, você que tem sido uma pessoa que aparentemente você tem sido bem financeiramente, você tem uma boa vida, você tem boa condição financeira, boa condição bancária, você é uma pessoa que faz o que você quiser, tem dinheiro para gastar, mas mesmo assim, quando você entra no seu quarto, você deita na sua cama, você coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, o vazio continua dizendo para você: eu estou aqui. E esse vazio só pode ser preenchido através da essência de Deus na sua vida, e a essência de Deus é o Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você,
Mesmo você que está dentro de uma igreja, mas está fora do plano de Deus, Deus quer fazer um renovo na sua vida, quer livrar você da mesmice. Assim como Deus livrou aquele povo de maneira invisível, de toda a condenação que estava ali, quando aquele homem Amã havia tramado, havia pedido ao rei que se fizesse uma lei para destruir todos os povos que não seguissem a lei daquele rei. Assim também Deus quer ajudar você que está cansado dessa mesmice, você que para, mesmo quando você está lá cheirando a sua coca, quando você está bebendo o seu uísque, ou quando você está em prostituição, enganando o seu esposo ou enganando a sua esposa. Deus quer mudar a sua vida, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, se você é aquele que se acha o santo, o impecável, então não é para você essa mensagem. Mas essa mensagem, a palavra como o Evangelho, é para aqueles que reconhecem que são pecadores. Porque nesse momento, Deus quer fazer um milagre acontecer na sua vida. E isso só vai ser possível acontecer esse milagre se você reconhecer que Deus tem poder para mudar a sua vida. Assim como aquele povo não mencionava o nome de Deus, mas Esté chegou a jejuar. Esté jejuou e foi conversar com o rei. Mas antes disso, o rei já havia dado um decreto que todos aqueles que não obedecessem, e especificamente a mãe estava querendo jogar o rei contra o povo judeu. E foi dado, e foi feito aquela lei. E segundo aquela lei, quando se selava com um anel, a lei não podia ser mudada. A lei natural é que o homem sem Deus, ele vai para o inferno. Por isso que Jesus Cristo veio, para dizer a você que não é necessário, não é preciso você sofrer tanto assim. Não é preciso você usar esse adágio que seu pai disse para você, que o pai dele disse para ele, que o pai do pai dele disse para ele. Olha, não é preciso, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você nasceu assim, mas Deus pode transformar. Pode transformar a sua vida, pode fazer o deserto florescer nesse jardim, aleluia. Pode fazer o jardim florescer também neste deserto e vice-versa. Deus pode transformar a sua vida, isso só depende de você. E eu quero convidar você, nesse momento, aí onde você está, a abrir o seu coração e deixar o milagre de Deus acontecer na sua vida, para que o jardim floresça nesse deserto chamado vida. E a partir de hoje você possa ter uma visão e andar lado a lado com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Você aceita? Estou convidando você neste momento a fazer uma reflexão. Só você e Deus. Eu não preciso saber. Só você e Deus. Ninguém precisa saber. E você pedir ao Senhor para Ele entrar na sua vida. E você vai ver o milagre acontecer. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por esse momento que nós compartilhamos. E, como eu sempre digo, fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.